Mais uma vez estamos encerrando uma semana e sempre quando acontece isso nós temos o resumão semanal aqui no Fora de Curva, depois de algumas crônicas. A respeito específico da sexta-feira, eu não posso deixar de falar do resultado da produção industrial brasileira relativo ao mês de abril. Parece que os dados estão se tornando mais convergentes com a realidade que nós enxergamos aqui no canal. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva e vamos direto para o trabalho porque temos uma agenda muito cheia na sexta-noite, no sábado e domingo, de diversões, bebericagens, boas comidas e outras coisas mais que fazem do final de semana um período muito, mas muito agradável. Então vamos lá, gente. Começando então o resumão semanal, na segunda-feira o primeiro destaque dado foi em relação ao carro da Tesla, o Model Y, se tornar, nos primeiros 4 meses de 2023, o veículo mais vendido do mundo, ultrapassando o Toyota Corolla. Isso é uma coisa sintomática não só em relação à ascensão dos carros elétricos, mas também de novos modelos de negócio. Vamos observar com muito cuidado e muita atenção essa movimentação no mercado global de veículos, porque cedo ou tarde isso vai atingir o Brasil, apesar de a nossa indústria automotiva aqui também encrencada, com muito veículo no estoque sem conseguir vender, além do que parece que perderam mais vendas ainda porque as pessoas pararam de comprar esperando a tal da redução dos impostos para os veículos, novos veículos populares. O segundo assunto foi muito legal e disse respeito a uma pesquisa aplicada aqui no Brasil, lá em São Paulo, no tratamento bem-sucedido de 3 tipos de cânceres. Um avanço aqui do nosso país e que provavelmente em breve vai poder ser usado até na rede pública. Não é através da quimio ou da radioterapia, mas sim de transplantes ou implantes celulares. É muito interessante. Vale a pena, então, assistir o Fora de Curva de segunda-feira, especialmente no que se refere a essa nova terapia da Universidade de São Paulo, incluindo aí também o Instituto Butantan e, se não me engano, a Universidade de Ribeirão Preto também está nessa. Também na segunda-feira analisamos a decisão do Supremo Tribunal Federal de não validar uma convenção da OIT, que foi revogada aqui no Brasil pelo Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, que determinava a proibição de demissões sem justa causa. A votação no Supremo foi 6-5. Se essa convenção tivesse sido validada, gente, ia ser uma corrida de empresas acabando com contratos de trabalho, ia ser um flagelo na empregabilidade brasileira. Sempre lembrando, na minha opinião, quanto mais livre o mercado, melhor ele paga e mais estabilidade estrutural ele dá para as pessoas que buscam se inserir no mercado de trabalho. Não tem aquele emprego fixo, mas tem oferta de trabalho e isso valoriza tanto salário como permanência. E por fim, encerrando Fora de Curva de segunda-feira, eu elogiei o Partido Socialista Operário Espanhol, o PSOE, que, quando viu que perdeu as eleições municipais e regionais, o primeiro-ministro desse partido resolveu dissolver o governo, marcar novas eleições para ver se tinha legitimidade ou não de continuar governando a nação espanhola. E assim mesmo que os bons políticos devem agir, sabendo que a alternância de poder é uma coisa saudável e necessária para o avanço das democracias e não ficar se agarrando ao poder custe o que custar, como nós estamos vendo em muitas ditaduras ao nosso redor e algumas um pouquinho mais distantes. E na terça-feira, o centro da nossa análise foi a respeito da divulgação por parte da Fundação Getúlio Vargas do IGPM, que é o Índice Geral de Preços meio do mês. Veio com uma deflação especialmente calcada nos preços por atacado. Isso revelou algumas coisas importantes aqui para a economia brasileira. Primeiro, as commodities brasileiras, ou seja, soja, carne, milho, ferro, elas estão caindo de uma maneira muito absurda, muito intensa no mercado internacional, e isso vai prejudicar a renda interna nacional, especialmente nos menores municípios, que vivem a partir dessas atividades econômicas. Também revelou que as indústrias brasileiras estão comprando menos, fazendo menos encomendas
dos chamados bens intermediários para depois transformar em produtos finais, e isso significa indício de recessão. E no que diz respeito aos preços ao consumidor, uma leve, muito leve queda, mas ainda acima dos padrões necessários para que os juros sejam reduzidos. Também naquele dia falamos rapidamente a respeito do fim da ameaça do calote da dívida, dos pagamentos dos Estados Unidos, queria entrar em default se os políticos republicanos e democratas não entrassem em acordo lá. Entraram no acordo e eu sempre falei, não se preocupem com isso, não especulem em cima disso, porque é óbvio que na última hora esse acordo vai sair, cada parte lá, cada partido político norte-americano só está fazendo ceninha para valorizar o seu passe, o seu poder de decisão. E o último assunto daquele dia foi uma coisa até meio absurda. A União Europeia proibiu que a população de lá adquirisse ou usasse a chamada televisão 8K. É o aparelho de TV com melhor resolução que existe. O argumento da União Europeia é que esse tipo de receptor simplesmente consome 25% a mais do que a versão anterior de televisão, acho que é 4K, não sei, não entendo muito disso, mas fizeram isso em princípio em nome da economia do consumo energético. Olha, eu não acredito muito nisso. Primeiro, mesmo que consuma 25% a mais do que a versão anterior, televisão não é algo que puxe tanta energia assim. Acredito mais que isso seja uma barreira protecionista para que a indústria europeia possa desenvolver seus próprios aparelhos de melhor resolução, dessa forma cerceando um pouco o avanço, especialmente sul-coreano, nesse mercado global. Na quarta-feira, em primeiro lugar, nós analisamos a taxa de desocupação ou desemprego do Brasil no trimestre compreendido entre fevereiro, março e abril. Caiu um pouquinho, mas chamou a atenção muito alguns outros aspectos, principalmente no próprio dado do PNAD do IBGE, que mostra uma redução na empregabilidade no setor informal da economia, ao mesmo tempo em que o número de empregadores desse trimestre em relação ao imediatamente anterior caiu mais de 1%, e isso é preocupante, porque sem empregador não tem emprego, concordam? E o segundo assunto da quinta-feira foi um estudo absurdo feito pela Anafisco, que representa os fiscais tributários federais. Eles falaram que o governo federal estaria deixando de arrecadar em 2023 nada mais do que 641 bilhões de reais. Pô, isso é muita grana, corresponde a 8% do produto interno bruto. E aí eu fui analisar quais eram os argumentos ou aonde o Brasil estaria deixando de arrecadar. É tudo imposto que não existe, que eles acham que deveria existir, ou alíquotas menores, como por exemplo para o Simples, para as micro e pequenas empresas, que eles consideram que deveria ser maior. Absurdo mesmo, se foi brincadeira foi de muito mau gosto, ou então, se foi pretensamente um estudo sério, é realmente uma babaquice, é uma insanidade o que eles fizeram. E finalmente ontem, na quinta-feira, saiu o PIB brasileiro do primeiro trimestre. Cresceu 4%, basicamente em função de um bom desempenho da agricultura, que teve uma base de comparação deprimida em relação a janeiro, fevereiro e março de 2022, por conta da estiagem na região sul e excesso de chuvas no sudeste. Esse ano também teve mais ou menos a mesma coisa, mas de forma menos intensa, então os resultados foram melhores. Mas todos os outros setores da economia, vamos enumerar: comércio, serviços, indústria e construção civil, apresentaram forte desaceleração, indicando que, a partir do segundo trimestre, já vai ser possível identificar resultados negativos na economia brasileira, senão uma queda do PIB, que seria lamentável. Nossa recomendação para evitar esse pior é que o governo atual revise os seus postulados de política econômica, porque são eles mesmos que tendem a levar o nosso país a um desempenho medíocre no campo econômico. Também na sexta-feira nós analisamos aqui no Fora de Curva o dado do CAGED de abril. Saldo de empregos foi positivo sim, mas claramente num processo de desaceleração em relação aos resultados de fevereiro, março e aí incluindo abril. É uma escadinha
em queda, e isso mostra uma tendência que eu espero que não continue, mas pelo dado que nós vamos comentar daqui a pouquinho, acho que é esse o caminho da economia brasileira, se algo para reverter esse cenário mais pessimista ou cenário mais negativo não for feito logo. E hoje, na sexta-feira, o nosso assunto vai dizer respeito à produção industrial brasileira de abril, que registrou queda em relação ao abril do ano passado de nada menos do que 2,7%. Isso é um tombo maior ainda se nós tirarmos a indústria extrativa mineral, ou seja, aquela que produz ouro, prata, minério de ferro, normalmente para exportação. Se nós pegarmos só as indústrias que transformam, a queda chegou a 3,5%. É um tombo, gente. Essa queda, vamos lembrar, é em relação a abril de 2023 frente a abril de 2022. O que está acontecendo aí? É aquilo que nós já antecipávamos algumas semanas atrás, como os gerentes de compra comprando menos produtos, menos insumos para transformação, indústria automobilística quase parando, outros segmentos, outros gêneros da indústria também com grandes dificuldades, em função, basicamente, não do mercado internacional, mas de uma nova política econômica interna aqui no Brasil. Os juros, é claro, também tem parte da culpa sobre isso, mas uma política econômica interna que visa a intervenção no campo do mercado, além de uma perspectiva de altas tributárias, de elevação dos impostos, que realmente deixou a maior parte dos empreendedores e consumidores de potencial com o pé no freio, conservadores em relação ao futuro. Sim, é importante cair os juros para reativar a indústria, para reativar o consumo, mas isso só vai ocorrer na medida em que, em primeiro lugar, o Banco Central ter a certeza de que a inflação vai estar sob controle, e dentro desse escopo, o maior inimigo, ou seja, o maior colaborador de juros altos, é exatamente a postura do Executivo Federal em achar maneiras de tributar mais o brasileiro, de aumentar a carga fiscal, apesar de dizerem que isso não está acontecendo. Eles estão, segundo os argumentos próprios dele, simplesmente eliminando benefícios fiscais. Olha, seja de qual forma for, eliminar benefícios fiscais ou não, se eliminar, o que significa? Menos dinheiro circulando no mercado, menos dinheiro na mão do empresário, do consumidor que paga por esse imposto, na direção do governo federal. Aumenta assim a carga fiscal. E assim, gente, nós encerramos essa parte do Fora de Curva de hoje e vamos preparar agora para relaxar, começar a aproveitar o final de semana, iniciando o nosso quadro das crônicas do Fora de Curva. E hoje o nosso assunto vai ser específico com 3 historinhas, pelo menos 3, se eu achar mais outra eu conto no caminho. O negócio é o seguinte, vocês já ouviram falar no termo Barnabé? É assim que se chamava funcionários públicos antigamente, lá na primeira metade do século XX. Mas, eventualmente, eu acho o nome engraçado, eu resgato esse termo para me referir a funcionários públicos, não os mais eficientes, modernos, mas aquele tradicional que faz seu concurso ou é nomeado por alguma circunstância da vida e se acomoda no seu local de trabalho. Aquele que, tradicionalmente, chega de manhã, põe seu paletó, vai dar uma volta e volta na hora de tirar o paletó. Não estou generalizando, mas existe sim essa caricatura de certos funcionários públicos ou certos grupos do funcionalismo público brasileiro. Brasileiro? Não, mundial. Nós vamos falar agora sobre trapalhadas inusitadas, feitas de propósito ou não, por alguns Barnabés internacionais. Vamos lá então? Em primeiro lugar, lógico que a gente tem que dar privilégio às pessoas de mais fino trato da realeza. Quem será que vai abrir o Fora de Curva ou as crônicas do Fora de Curva, mostrando as suas trapalhadas barnabísticas? Nada mais, nada menos do que o príncipe Harry, o filhinho caçula do rei Charles. O que esse rapaz andou fazendo? Ele achou uma menina bonita, norte-americana ou canadense, não me lembro, mas é realmente linda a esposa dele, se apaixonou pela moça, casou com ela, e ela, junto com ele, começou a arrumar algumas tretas contra papai, vovó e irmãozinho mais velho. E dessa confusão ele acabou saindo do Reino Unido, se mudando para os Estados Unidos, onde foi regiamente pago
por uma editora para fazer um livro de memórias, falando sobre o que? Fofocas da vida real e fofocas a respeito de si mesmo. Ele ganhou uma grana preta nisso aí, tá dando para sustentar o cara e a esposa nessa brincadeira toda de ficar de mal com o rei da Inglaterra, mas ele acabou mordendo a própria língua. Dentro do livro de memórias dele, que eu não tive a honra ou o tempo necessário para ler por conta de coisas mais interessantes e aprazíveis para fazer, ele simplesmente se entrega, diz que andou tomando uns barburéticos ou barbitúricos, como os chiques falam. E apesar de vários estados norte-americanos admitirem consumo de drogas, isso não é lei federal. E ele confessando o uso desses produtos que o passarinho não bebe, ele simplesmente se incriminou-se a si próprio. Resultado, agora, semana que vem, do dia 6 de junho, não percam, deve passar em algumas televisões ou no próprio YouTube, o nosso príncipe vai ser julgado pela corte americana e, se for condenado, tchau, tchau. Ele vai ser expulso dos Estados Unidos, deportado, e será que a família dele, especialmente o irmãozinho e o papai, vão aceitá-lo de volta nos castelos britânicos? Vai dar uma treta nisso aí. E a esposa dele, será que vai junto com o príncipezinho voltar à vida de antigamente, ou vai dar um pontapé nesse membro da realeza e fazer coisas mais divertidas, ou no Canadá, nos Estados Unidos? Mas aí, gente, não é só os mimados da realeza britânica que andam aprontando. Eu tenho um pouco mais de idade, me lembro quando Charles era príncipe, seus irmãos e irmãs viviam aprontando e envergonhando a coitadinha da Rainha Elizabeth. Mas, tudo bem, Reino Unido é Reino Unido. Vamos então para outro lugar do mundo bem distante, o Japão. Na segunda-feira que passou, o primeiro-ministro nipônico, o Fumio Kishida, mandou demitir o seu filho, o Shotaro Kishida, do cargo de secretário executivo dele próprio. Ou seja, o papai traz o filhinho junto, coloca ele como secretário executivo. Que mimoso, né? Família é tudo. Isso aqui no Brasil seria terminantemente proibido. Imagina se o presidente anterior, Jair Bolsonaro, botasse como seu secretário-geral ou seu chefe da Casa Civil alguns dos seus filhos, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, até o mais novo, não me lembro qual é o nome dele. Não ia dar pé, não iam deixar. Mesmo o atual presidente Luiz Inácio da Silva colocando o seu filho, aquele que era um brilhante negociador, o Lulinha, como chefe da Casa Civil, não ia rolar também, não iam deixar. Nesse ponto, o Brasil não aceita nepotismo. Mas cultura japonesa é japonesa, nós não temos nada a ver com isso, a não ser fazer umas fofoquinhas de vez em quando. O Shotaro Kishida foi contratado pelo papai, o Fumio Kishida, para ser secretário executivo do governo japonês. O que aconteceu? Lá no final do ano passado, mais exatamente no dia 30 de dezembro, o papai havia saído de casa para seus afazeres primeiro-ministrais, ou primeiro-ministrais, deixa para lá. Mas ele saiu de casa, vamos colocar assim, e o filho, o secretário executivo do primeiro-ministro do Japão, resolveu aproveitar a ausência paterna como qualquer um de nós eventualmente já fez quando papai e mamãe estavam fora de casa. Fazer o quê? Chamar os amigos, não tem pai e mãe em casa, vamos fazer festa. E fizeram uma bagunça, só que a imprensa, que é muito fofoqueira lá no Japão, aqui não é, mas eles são fofoqueiros mesmo, descobriram tudo e denunciaram. Falaram que o filhinho do primeiro-ministro, que é o secretário executivo, não canso de repetir isso, fez festança enquanto o papai não estava olhando. Poxa, mas isso aí aconteceu dia 30 de dezembro. Ele inclusive tinha pedido desculpas, nunca tinha feito tal travessura. Disse, papai, não faço mais. Também prometeu, de pé junto ao que me consta, a população japonesa, que não faria mais essa travessura. Mas foram impiedosos, o papai foi rígido, demitiu o moleque que agora está sem emprego de secretário-geral do primeiro-ministro do Japão. Mas será que ele vai ter mais punições? Será que além disso ele não deveria ficar um tempo sem televisão, videogame, ou ir no clube brincar com os amigos? Um puxão de orelha nesse filho do primeiro-ministro.
Mas agora, gente, para encerrar o Fora de Curva, vamos falar do Barnabé mais Barnabé da face da Terra. Antes disso, é claro, não esqueça do seu like, de compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos logo depois dele finalizar, é claro, e especialmente para quem não é inscrito, seja aqui muito bem-vindo ao Fora de Curva. Clique na inscrição que tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas aí, quem é o Barnabé mais Barnabé de todos os Barnabés barnabísticos do mundo? Não é brasileiro, não é japonês, não é inglês, não é britânico, é indiano. Um funcionário do governo da Índia estava fazendo, segundo ele, uma vistoria numa represa e resolveu telefonar para alguém. No ato de telefonar, no ato de usar o seu celular último tipo, deu uma topada com alguma coisa aí. Lá se foi o celular para baixo da água. E aí é um celular que no Brasil custaria em torno de R$6.000. E esse funcionário, não admitindo a perda do seu mimo, do seu celular favorito, chamou mergulhadores para procurar o seu aparelho dentro da barragem. Não conseguiram. Aí ele teve que radicalizar, né? Pô, um celular de R$6.000, o favorito, cheio de informações, fotos, Zap Zap, Tinders, outras coisas que a gente não pode divulgar aqui, mas ele teve uma brilhante ideia. Bom, já que os mergulhadores que custam uma graninha não acharam o celular dele, ele fez melhor, vamos fazer o serviço perfeito. Ele mandou simplesmente drenar os 200.000 litros de água dessa represa. E aí, segundo ele próprio, a água estava podre, usou esse argumento para trocar a água da represa com a permissão do seu superior. Só que jornalista e fofoqueiro tem tudo que é lugar, e alguém acabou dedurando o Rajesh Vishwas, que nome difícil. Indiano tem nome muito original, muito difícil de se falar. Mas é isso mesmo, não tenho coragem de repetir porque eu vou errar. Mas quando viram a travessura que o rapaz fez, o Barnabé do ano, ou Barnabé do milênio, em termos globais, a questão acabou chegando nas autoridades, chegou nos jornais, é claro, e, evidentemente, mediante tal sensibilização, mandaram parar com a operação de busca do celular ou de tirar toda a água, que estava podre, mas não estava. Para ter uma ideia, gente, o prejuízo que esse cara fez, esse Barnabé fez, a represa tem 4,5 metros de profundidade. Usando bombas a diesel, ele já tinha tirado cerca de 2 metros de nível de água. Isso mais ou menos, segundo estimativas dos próprios indianos, dava para irrigar na boa 1.500 hectares. Imagina o país em que a água durante vários períodos no ano é um recurso escasso, as represas existem. Para armazenar essa água, tem que lidar com um prejuízo desses. Esse cara assim fez a pior das barnabices que pessoalmente eu ouvi falar. Você tem alguma coisa pior que um servidor público, não só aqui do Brasil, mas de todo mundo tenha feito contra a própria sociedade? Deixe um recado aqui que eu reproduzo no Fora de Curva. E por hoje, gente, o vídeo fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado desta película da sexta-feira. E se gostou, repito, não esqueça, deixe seu like, compartilhe esse material com a sua rede de contatos e quem não é inscrito no canal, seja bem-vindo, inscreva-se aqui no Fora de Curva. Gente, um excelente, um baita, um belo final de semana para cada um de vocês. Aproveitem bem, porque na segunda-feira a encrenca toda recomeça. Eu deixo aqui então, para finalizar mesmo, um forte abraço, meu até breve. Tchau, gente.